Tá. Posso começar, Felipe e Eleonora? Tá, joia. Bom, gente, primeiro só repetindo aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês puderem só me reforçar quanto tempo eu tenho, porque eu gosto de falar, gosto de contar de tudo isso que vocês vão ver, então para eu me controlar também, não passar do tempo que vocês me deram. Se serem só confirmar para mim quanto tempo temos, eu agradeço. Estão vendo a minha tela, tudo bem? Sim, tá apresentando. Ah, legal. Então tá bom. Então eu vou começar aqui, deixa eu só pôr um controlezinho para eu não falar demais com vocês. Gente, por favor, me interrompam qualquer coisa, tá? Eu acho que é importante que seja uma troca. Sei como é que vocês costumam fazer, Felipe e Leonore me corrijam, mas eu não me importo, tá? Se quiserem no chat, eu tô com a tela aberta acompanhando vocês aqui, ou abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então o que eu vim falar um pouquinho para vocês aqui como eu já fui apresentada, né? Sou membro do grupo de especialistas em planejamento para conservação de espécies da IUCN e trabalho no Zoo de São Paulo. A Erika tinha me pedido para contar um pouquinho da minha trajetória profissional, então a minha ideia é falar um pouquinho sobre isso, planejar um pouco sobre como a gente trabalha com planejamento de conservação dentro desse grupo, o papel dos zoológicos como um todo e entrar, então, como o Zoológico de São Paulo está lidando hoje com tudo isso. Bom, sobre a minha trajetória, sou bióloga, como vocês já souberam, eu trabalhei logo no início da carreira, meu primeiro estágio foi no Zoológico de São Paulo, fiquei como voluntária por quase 3 anos ao longo da graduação e sempre trabalhando em outros projetos, conhecendo outros, enfim, fazendo estágio em tudo que eu tinha oportunidade, tudo que era possível, mas minha carreira de fato começou com o manejo Exito, então eu tenho um carinho aí muito especial por essa ferramenta, e aí vocês vão entender esse retorno para essa realidade, né? Já terminando a graduação, eu comecei a trabalhar no Museu de Zoologia, ajudando na curadoria da coleção de aves, com o professor Luiz Fábio, que foi também meu orientador durante o mestrado, né? Eu fiz mestrado com taxonomia de aves, taxonomia de periquito especificamente, Tiriba pérola, não sei se conhecem, é uma espécie amazônica, e trabalhei bastante tempo fazendo também inventários de aves, tanto com o intuito de pesquisa, como também tive durante quase 10 anos uma empresa de consultoria ambiental, trabalhando aí com os processos de licenciamento, então desde estudos de impacto até um pouco com resgate de fauna e monitoramento, principalmente. Eu trabalhei bastante tempo com o monitoramento dos grandes empreendimentos, usinas hidrelétricas e tal. E acho que foi um pouco isso, na verdade, que me fez olhar e querer trabalhar um pouco do outro lado, né? Então, lidando muito no dia a dia com as ameaças e vendo o impacto que isso tem sobre a fauna, principalmente, lógico que meu alvo de pesquisa eram as aves, foi muito interessante me ver aí no momento da minha carreira dentro do CEMAV, imagino que alguns de vocês conheçam, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves, quando eu pude ter contato com os processos, né, que levam ao estabelecimento da lista vermelha nacional e a elaboração, monitoramento e avaliação dos planos de ação nacionais. Então, eu tive a oportunidade, ao longo desse período que eu tive dentro do CEMAV, de acompanhar muito de perto todo o processo de elaboração, todo o processo de monitoramento e avaliação desses grandes processos dessas grandes estratégias nacionais de conservação. Foi nesse período também que me foi trazido o grande desafio da gente ter a definição da lista de aves migratórias no Brasil. Então, foi um dos produtos de quando eu entrei lá que a gente teve. É um trabalho que foi, como o próprio trabalho fala, né, só uma revisão, um overview da coisa toda, mas a gente não tinha essa literatura ainda organizada, então acho que foi um passo bem interessante que eu consegui contribuir ali com o pessoal do CEMAV. Então, saindo de lá, digamos assim, eu comecei a trabalhar de forma mais ativa, na realidade, enquanto eu estava lá, eu também fazia isso, comecei a trabalhar com um projeto de conservação de papagaios, até contando um pouquinho, meu primeiro contato com os planos de ação foi com papagaio, né, no período ali do mestrado, e aí comecei a atuar mais em campo,
estava à frente da coordenação de campo do projeto de conservação do papagaio chauá, quando eu trabalhei como bióloga de conservação também em outro zoológico, e ao longo de tudo isso a minha relação com o CEMAV sempre se manteve muito estreita, voltei, enfim. E aí, enquanto vendo todo esse processo das oficinas de elaboração desses instrumentos, né, que a gente fala de gerenciamento, de como fazer a conservação, de que forma priorizar as ações, destinar as iniciativas da maneira mais eficiente possível, eu tive contato com o pessoal do Grupo de Planejamento e Conservação de Espécies, o CPSG, e me apaixonei pela forma que eles trabalham, pelas ferramentas, e então eu comecei a me envolver cada vez mais, passei agora pelo programa de aprimoramento, mentoria profissional que eles fazem, né, é um programa aí de quase 2 anos, então eu trago um pouquinho também para vocês sobre isso, né, como é esse planejamento de conservação e por que quando a gente fala de conservação, porque que para falar de conservação eu estou falando de planejamento. Então, um pouquinho sobre a IUCN, eu imagino que todos conheçam, né, a IUCN é a maior organização, a maior ONG que trabalha com a conservação no mundo, né, então a autoridade global em relação à conservação da natureza, a quantidade de membros, esse número talvez já esteja até atrasado, a gente está aí espalhado em mais de 160 países, são um número enorme de especialistas, e a gente tem dentro da IUCN uma série de comissões. Dentro da Comissão de Sobrevivência de Espécies, que é onde está os grupos de especialistas, então a gente tem o grupo de especialista, esse que eu já mencionei, grupo de especialista em translocação para conservação, os grupos de assessoramento de taxon, que eu imagino também que vocês conheçam, se não, convido a conhecer, onde os maiores especialistas do mundo e regionais se reúnem para discutir o que a gente conhece, né, o estado da arte em relação às espécies e também de que forma a gente pode atuar, e a própria autoridade de red listing, né, das listas vermelhas globais, também está dentro do SSC. Então, é quem gerencia toda a questão de dados da biodiversidade mundial, e é dentro dessa comissão, então, que a gente tem esse grupo de especialistas, que tem a questão de, entende que salvar espécies ameaçadas por meio de planejamento é um caminho que aumenta a eficácia dos nossos esforços. Então, a gente tem como missão salvar as espécies em perigo de extinção, aumentando a efetividade desses esforços, e a gente tem um mantra que é que toda espécie que precise de um plano esteja com a nossa ajuda sempre que possível, coberta por um plano efetivo e implementado. Então, o que quer dizer isso? A gente, quando identifica a necessidade de ação, fazer algo para tentar reverter o estado de ameaça de uma determinada espécie, é muito importante que a gente faça isso de forma organizada, né? Então, a gente pare e pense de que maneira a gente vai trabalhar para que a gente não trabalhe de maneira ineficiente ou que a gente não desperdice os nossos recursos, e aí eu não falo só de recurso financeiro, mas de recurso humano, de tempo, que é tão escasso. Então, é por isso que a gente aposta tanto na importância, na necessidade de fazer as coisas de maneira organizada e planejada. Então, parte do nosso trabalho é desenhar esses processos, desenhar e capacitar pessoas no uso de ferramentas que possam ajudar a aumentar essa efetividade. Então, a gente tem aí o processo para avaliação do manejo ex situ, que eu vou contar um pouquinho para vocês, análise do risco de doenças, que é uma ferramenta que tem sido muito usada, né, dentro do conceito de saúde única, as análises de viabilidade populacional, para a gente entender como é que estão as tendências populacionais das espécies, de fato, esse declínio, ele é preocupante, ele é esperado, ele está dentro de uma flutuação populacional aceitável, então a gente tem ferramentas, algumas delas são softwares mesmo, que a gente roda aí modelos matemáticos, temos especialistas nessas questões, e a questão dos planejamentos, que em geral, a maioria deles, eles são focados em espécie, ou em uma única espécie, ou multiespécies, né, a depender do recorte, mas eventualmente planejamento estratégico organizacional também a gente apoia quando voltado à conservação da biodiversidade. Então a gente tem aí mais de 40 anos de atuação, e a gente tem o que seria o nosso balizador, né? Então, a gente tem esse documento, que é o documento de princípios e passos do CPSG, de como a gente trabalha. Esse documento, ele também serviu de inspiração para o governo federal no desenvolvimento dessa estratégia dos planos de ação nacionais. Muito foi e é
bebido dessa mesma fonte, onde a gente entende que os passos ao longo de um processo, eles podem ser mutáveis conforme a cada um do nosso objetivo, mas a gente tem etapas que precisam ser cumpridas, né, por isso os passos, mas de maneira um pouco mais maleável, e a gente tem os nossos princípios. Então, é essa questão que a gente falou, de sempre planejar antes de agir, ter a preocupação, esse é um das nossas maiores preocupações, sempre quando a gente faz um planejamento para conservação de espécie, de habitat ou multiespécie, que a gente tenha dentro da sala, nesse nosso momento de discussão, todas as pessoas envolvidas que sejam chave para aquele determinado resultado que a gente busca obter. Sempre com evidência científica e buscamos esse bom desenho, né, esse bom... como que a gente vai fazer isso, onde que a gente quer chegar e qual é o produto que a gente espera, a gente sempre faz isso com a antecipação, busca ter as decisões por consenso e sempre gerar produtos de forma mais rápida possível para que, de fato, a gente não tenha um processo que leva mais tempo do que a ação que precisa ser executada. E, claro, que, embora a gente não abra mão dessas nossas principais raízes, a gente precisa se adaptar às novas circunstâncias. Então, é por isso que são processos sempre muito dinâmicos e revisitados com alguma frequência, cada um conforme o seu recorte. Então, como é que isso funciona? Bom, a nossa ideia parece muito simples, mas o que a gente faz é colocar pessoas para falar e principalmente pessoas para escutar. E é de nossa experiência que a gente às vezes acha que sabe o que precisa, mas muitas vezes, se a gente estiver disposto a escutar, a gente percebe que pela bagagem dos colegas, a nossa estratégia pode ser readequada, pode ser melhorada, e é um processo realmente incrível, assim, quando a gente vê o quanto faz diferença a gente estar com todas as pessoas dentro da sala, né? Então, não é só quem quer preservar a espécie, sim também aqueles atores que eventualmente são vistos por quem trabalha com conservação, vistos como os agentes dos impactos, eles são as pessoas que, de fato, podem fazer diferença, então a gente tenta trazê-los sempre para dentro do processo, para que a nossa tomada de decisão ela seja execuível. Não adianta a gente ficar conversando só entre quem quer preservar as espécies e não pensar numa realidade da comunidade local, então a gente tem esse olhar bem importante aí de ter todos as partes interessadas dentro da sala. Então, assim, isso só para contar um pouquinho para vocês por que eu tive contato com isso, por que eu me encantei tanto, porque é tão importante a gente estar olhando para esse processo, essa questão do planejar antes de agir, né? Não que isso atrase a nossa execução, e sim a gente vai ter a condição de que aquilo que a gente vai atuar vai ser mais eficiente do que fazer só pela opinião de um, né? Entrando agora um pouquinho no papel dos zoos, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico em relação aos zoológicos no Brasil, não só no Brasil, mas eu acho que nós estamos nesse fórum hoje, né? Então, a comunidade, a visão anti-zoo, ela é muito, muito forte, então a gente tem sempre contado um pouquinho dessa história. Os zoológicos, sim, começaram como exposições de animais por o prazer de mostrar poder, né? Então a gente tem aí uma coisa que remete a séculos anteriores. O primeiro zoológico é do século XVIII, o Zoológico de Viena, e isso começa a evoluir ao longo da história, a ponto dos jardins zoológicos virarem, então, centros que se preocupam também com a educação ambiental, e a gente está caminhando, embora ainda não possamos dizer que todos, para que os zoológicos se tornem centros de conservação. Então, um papel crucial nesse processo de transformação são as associações, né? A gente tem associações de zoos e aquários, tanto a brasileira, como trouxe esses exemplos, a latino-americana, a ALPSA e a UASA, que é a mundial, e eles exercem esse papel muito, muito fundamental dentro da mudança dos zoos ao longo da história. Então, quando a gente olha para a UASA, por exemplo, né, a Associação Mundial, ela tem vários documentos norteadores que colocam as boas práticas para que a gente busque que todos os zoológicos passem por essa transformação. Então, a gente fala hoje que um zoológico moderno, ele cumpre, ou ele busca cumprir tudo que está dentro desses manuais de boas práticas. Esse do cão pintado, ele é, do cachorro africano,
ele é voltado ao bem-estar animal, então o bem-estar animal tem sido aí muito bem trabalhado, muito estudado e se colocado quais são as melhores práticas que um zoológico deve cumprir para que assim seja visto. Esse do meio é voltado às estratégias de educação para conservação, quais são as melhores, de que melhor forma de trabalhar, diversas estratégias, e também a de conservação, que é da tartaruga marinha. E uma questão importante que eu queria trazer para vocês é, embora a gente tenha falado aí do século XVIII, de uma mudança, e mesmo essa questão dos zoológicos modernos, ela já não seja mais tão nova, a gente está num momento muito importante de transformação. Então, a gente vinha sempre falando, acredito que alguns aqui já tenham ouvido, que os grandes pilares de um bom zoológico, né, de um zoológico moderno, é a conservação, a educação, pesquisa e lazer. O bem-estar chegou um pouco depois, mas não com menor importância. E agora a gente vive um momento importante de modificação. Então, embora a gente continue com a preocupação, né, esse documento da UASA traz essa questão de que um zoológico ele precisa trabalhar, ter compromisso, né, com a conservação, precisa direcionar recursos para pesquisa, tanto em vida livre quanto sobre cuidados humanos, questão de educação ambiental, influência política, que é algo que a gente, principalmente quando está estudando, a gente acredita, não, vou fazer biologia, vou estudar, vou trabalhar com bicho, porque eu gosto de bicho, não gosto de gente. Conservação a gente não faz só com bicho, a gente lida muito com pessoas e a gente precisa sentar na mesa de tomadas de decisões, né? Então, muitas vezes a gente tem, projetos de lei que a gente precisa estar junto, estar discutindo, sentar na mesa dessa tomada de decisão, então a gente trabalha, sim, com muitas questões políticas, super importante, e inclusive aí o último item, que é essa questão que eu falei para vocês, que é defender, não seria defender, mas apresentar, evidenciar a importância de um zoológico, de um aquário, um jardim botânico perante a opinião pública. Então, isso tudo já está bem desenhado ali nesses documentos. E esse período de transformação que eu vinha falando para vocês apesar desses pilares eles continuarem sendo super importantes, a gente agora, no início do ano passado, a gente teve a publicação de um trabalho super importante que ele traz uma mudança de paradigma para a visão dos zoológicos, né? E a gente consegue zoológicos e aquários. Então, a gente tira o zoológico desse papel de uma instituição que precisa cumprir todas essas questões para o centro de uma esfera de influência. Então, o zoológico como importante também de maneira a ter impacto sobre diversas questões. Então, tanto economia, política, saúde, bem-estar público, né? Então, acho que essa questão que a gente passou pela pandemia deixou bastante evidente a importância dos espaços verdes, da reconexão das pessoas com a natureza, e os zoológicos são chave, e jardins botânicos são chave nessa questão. Então, aí está o artigo que saiu da Sarah Spooner, equipe do Chester Zoo. É um trabalho bem interessante que traz um pouco esse histórico que eu falei para vocês e essa mudança de paradigma dos zoológicos como aí um modelo de negócio mesmo, impactando toda a comunidade do entorno em diferentes escalas. E aí a gente vem de novo, né, para a pergunta, mas por que estou entendendo que os zoológicos evoluíram, mas por que a gente precisa deles? Bom, a crise da biodiversidade eu acho que não é novidade para a gente aqui, né? Então, tudo que a gente está passando, toda a questão dos impactos, inclusive de mudanças climáticas, e a nossa necessidade de mudança. A gente precisa transformar isso, a gente precisa promover uma mudança de entendimento e de comportamento das pessoas em relação não só à natureza, como ao processo que a gente está passando hoje. E os zoológicos são fundamentais nesse processo, né? Sem nem entrar no mérito da quantidade de pessoas que passam pelas portas do zoológico, a gente teve também, recentemente, ano passado, também, um reconhecimento formal da IUCN em relação ao papel dos zoológicos e jardins botânicos e aquários na conservação da biodiversidade. Isso foi extremamente importante, porque é diferente das associações falarem da importância dos zoológicos, e sim a gente teve esse conhecimento da própria IUCN, né, maior autoridade global para falar de conservação da natureza, reconhecendo formalmente o papel dessas instituições. Mas e no Brasil, né? Bom,
cabe lembrar que a legislação que norteia a atividade de zoológicos, ela é dos anos 80, então muito obsoleta, muito anterior a tudo isso que a gente veio conversando, mas a mensagem de esperança é que a gente tem um projeto de lei em tramitação já nas últimas instâncias, onde os zoológicos devem se transformar em centros de conservação para continuar existindo. Então, eles devem investir em pesquisa científica, devem trabalhar a educação ambiental com foco de conservação, lidar com a questão do bem-estar, integrar essa questão de implementação de ações in situ e ex situ, além de ser também um centro de treinamento dentro das suas possibilidades. Bom, um pouquinho aqui dos números que vocês também já talvez tenham visto. A gente tem hoje, pela avaliação global, um número alarmante de mais de 40 mil espécies ameaçadas de extinção, e o Brasil não fica tão atrás, se você pensar que a gente está falando aí do país mais biodiverso do mundo, né? Então, a gente está com 1.254 espécies ameaçadas de extinção, mas não conseguimos ainda, né, avaliar todas elas. Então, dentro do que a gente conhece, o nosso cenário é esse, e é bastante preocupante. Então, um pouco, só voltando um pouquinho, então é aquilo que eu falei no início, quando eu trabalhei no CEMAV, lidando com as nossas estratégias nacionais de conservação, que são muito fortes, são reconhecidas mundialmente como processos estruturados e muito bem conduzidos, que são os planos de ação nacionais, a lista vermelha de espécies ameaçadas do Brasil, e também os planos de redução de impacto, né? Bom, e como que a gente trabalha com isso? Aí eu volto um pouquinho para um outro documento também da IUCN, que é essa abordagem do Plano Único de Conservação, ou a dita conservação integrada, que eu até pus ali na abertura dessa fala. Qual que é a ideia? A gente tinha, até muito pouco tempo atrás, processos de planejamento de pesquisadores de campo acontecendo de maneira completamente desconecta dos processos de planejamento das comunidades de zoos e aquários. Então, o que acontecia? A gente tinha uma replicação de esforços e uma fragilidade, muitas vezes, porque são conhecimentos que são muito complementares e que a gente consegue ir muito mais além quando a gente conversa junto, quando a gente começa a fazer o planejamento de maneira integrada. Porque o que a gente não pode perder de vista é, independente se eu estou trabalhando em campo ou se eu estou trabalhando dentro de um zoológico, o objetivo de todos nós é promover, garantir que eu tenha uma população viável em ambiente natural. Então, para isso, eu preciso que as minhas ações da comunidade de zoológicos esteja alinhada com o que está sendo feito com o pessoal que trabalha em campo. Então, essa abordagem, ela traz essa preocupação. A gente precisa ter estratégias de conservação integrada. Então, ainda que elas sejam diferentes, a gente precisa estar junto para tomar a melhor decisão e para trocar, principalmente, o intercâmbio de conhecimento, para que ele seja um pouco mais institucionalizado, quando a gente pensa nas duas comunidades, e não por pessoas físicas. O que acontecia é que a gente tinha um pesquisador que trabalhava em campo que conhecia alguém do zoológico, ou alguém do zoológico que conhecia uma pessoa do campo, e aí a gente ficava com a coisa um pouco fragilizada. Então, a ideia desse documento, que eu não pus aqui, daqui a pouco ele aparece, foi trazer ressaltar a importância da gente ter todo mundo na sala para discutir. E aí a gente volta naquele racional de como o CPSG trabalha, por isso que as duas coisas estão tão integradas, né? Então, assim, só para a gente ir um pouquinho além de que maneira o Exito consegue nos ajudar, só passar rapidinho aqui no que a gente, né, que é uma cadeia de ameaça para as populações naturais. Então, eu tenho as minhas ameaças primárias, estocásticas, causam aí um impacto, né, o impacto dessas ameaças sobre as espécies, que, em última análise, eu tenho um declínio populacional. E aí, só para traduzir um pouquinho, então, quando eu falo, né, nas ameaças primárias, perda de hábitat, de caça, doença, espécies invasoras, e o que está causando isso? Não, tem as atividades humanas, crescimento populacional, e como impacto, uma eventual baixa de reprodução, maior taxa de mortalidade, o isolamento de populações, então, começando a ter aí
um impacto demográfico genético sobre as populações. O que não é tão preocupante, até que a gente pode não ser tão preocupante e dentro aí de um equilíbrio dinâmico populacional, mas quando a gente fala de populações pequenas, a gente entra no conhecido vórtice de extinção, que é quando esse impacto sobre uma população muito pequena, ele aumenta de forma preocupante a probabilidade de extinção na natureza. Por que eu estou falando isso? É só para mostrar um pouco, para fazer o racional de que maneiras o manejo ex situ consegue interferir nesse processo, né, para a gente tentar interromper esse vórtice de extinção. Então, de novo, a gente tem mais um documento de boas práticas, diretrizes da IUCN, que trata de que maneira a gente pode fazer a avaliação desse manejo ex situ, né? Então, de que maneira o ex situ pode contribuir na conservação de uma determinada espécie ou grupo de espécies. Então, é um processo estruturado, não vou entrar no detalhe, o documento fala por si, tá aí se vocês quiserem pelo QR Code. São 5 passos que a gente segue, e qual que é a ideia desse processo? É a gente conseguir determinar o que a gente quer quando traz uma população sobre cuidados humanos, ou quando a gente tem uma população e quer organizá-la, onde eu quero chegar com ela. Então, a gente faz, nesse processo, uma análise de decisão bem transparente, a gente consegue deixar muito claro como foi tomada a decisão, é aplicável para todo tipo de táxon, inclusive flora, e a gente acaba usando o mesmo raciocínio para pensar em manejo intensivo, né? Então, eventuais casos de translocação, a gente consegue pelo menos identificar a necessidade aqui, e isso nos ajuda numa tomada de decisão estruturada. E aí, no final, a gente consegue, olhando para isso, avaliar de que forma as atividades ex situ, ou mesmo esse manejo intensivo que a gente fala, né? Tirar ovo de um lugar e levar para o outro, filhotes, translocação de indivíduos, caixa-ninho, soltura de animais, enfim, tudo isso a gente consegue pensar de que maneira essas atividades podem contribuir e se elas são necessárias para aquele determinado táxon. Porque essa pergunta a gente sempre tem que fazer. Se eu fizer algo para a espécie, é mais arriscado do que não fazer nada? Então, isso acende um sinal e a gente precisa tomar a decisão com todos os envolvidos e autoridades regulatórias também, para que a gente tome o melhor caminho de manejo, né? Então, a gente pode tanto trabalhar direto nas principais causas das ameaças, né? Então, por exemplo, com a parte de educação ambiental, tentando promover algum tipo de mudança do ponto de vista do crescimento desordenado, de um turismo que não esteja organizado, uma série de coisas assim, ações um pouco mais in situ, digamos, mas a gente consegue contribuir na questão da divulgação de como se faz esse trabalho. A gente pode buscar combater os impactos das ameaças primárias, que nem sempre a gente consegue, mas são formas de atuação, e a gente tem um manejo intensivo que vai mais direto tanto no impacto como, de fato, no resultado que a gente tem. Então, aí todas essas ações que eu já falei um pouquinho. Então, a gente tem formas de atuar em toda essa cadeia, né, de ameaça. E aí a gente precisa fazer escolhas, e é para isso que serve aquele processo da avaliação do manejo ex situ que nos ajuda. Então, a gente tem todo esse formato, todas essas opções reconhecidas pela IUCN como estratégias que o manejo ex situ consegue contribuir, e aí a gente volta para cá quando eu for trazer um pouco de como o zoológico de São Paulo atua nessas questões. Eu só quero explicar um pouquinho para vocês, dar um passinho para trás rapidamente, em relação ao zoológico, né? Então, o Zoológico de São Paulo, ele passou por um processo de concessão. Em dezembro de 2021, ele passou a ser um zoológico de gestão público-privada, e essa concessão ela foi feita dos 3 parques. Então, o Jardim Botânico de São Paulo, o Simba Safari e o Zoológico, eles estão sob a mesma gestão, a empresa que eu trabalho, Reserva Paulista, e o Simba Safari hoje ele está fechado, passando por reforma, se tudo der certo, o ano que vem ele reinaugura. Mas, então, só para vocês entenderem que a gente faz isso de forma conjunta. Bom, um pouquinho de números, que todo mundo sempre pergunta. Hoje a gente está com 222 espécies sob nossos cuidados no zoológico, 2.250 indivíduos. Um pouquinho do botânico, a gente tem uma coleção viva
que tem mais de 9.500 orquídeas, bromélias, árvores e palmeiras. E a gente também tem esse enfoque maior nas espécies ameaçadas. Essa foto eu coloquei, imagino que todos conheçam, mas é só porque ela é um tanto impressionante, todos que vêm ficam um pouco chocados, que a gente tem aí uma área isolada, né, de floresta umbrófila densa, muito perto do aeroporto, são 476 hectares, e a concessão está responsável por 109 hectares, onde está justamente os 3 parques. E aí, não é todo mundo que tem a clareza de que eles são tão próximos assim, e a gente já está promovendo a conexão entre esses parques. Hoje é possível, visitando o zoológico, pegar um transfer para ir para o Jardim Botânico e vice-versa. Em breve, a gente vai ter algo em relação ao safari, assim que ele for reinaugurado. Bom, nossa visão é ser uma instituição capaz de conectar pessoas com a natureza e inspirá-las a preservá-la, e nossa missão é encantar pessoas para promover e apoiar ações e projetos que visem, pela conservação e educação, proteger a biodiversidade e criar um futuro econômico e socialmente mais sustentável. Bom, formas de atuação, aqui falando já voltando dentro da caixinha, digamos, da conservação, né? Então a gente tem ações de treinamento, pesquisa, a questão da advocacia, né? Tanto em favor dos zoológicos como principalmente em favor da conservação da biodiversidade. A gente trabalha bastante com manejo genealógico populacional, então as nossas populações conectadas aí com demais populações de outras instituições, e, claro, manutenção e reprodução animal. Para contar um pouquinho para vocês como isso é feito, a gente tem o nosso plano populacional institucional, a gente tem, vou explicar um pouco o que é, a gente está trabalhando para estabelecimento de centros de conservação com as nossas espécies prioritárias, que basicamente são as brasileiras ameaçadas e endêmicas, e acordos de cooperação técnica. Então, o que é o plano populacional institucional? Eu achei interessante trazer isso para vocês pelo seguinte: por que um animal está ou deixa de estar no Zoológico de São Paulo? Bom, quando a gente vai decidir se a gente vai receber ou se a gente vai trabalhar com uma determinada espécie, a gente faz uma série de perguntas. E aqui eu tentei resumir. A primeira delas que eu já falei, que a gente tem esse foco prioritário em trabalhar com espécies brasileiras ameaçadas, espécies que precisem de nossa ajuda. A gente busca, em relação às espécies exóticas que a gente tem sob nossos cuidados, que elas estejam conectadas com outros programas internacionais de manejo, então, que não sejam, indivíduos isolados, e que sim, que eles tenham um papel dentro de uma população global, né, com todo o controle do livro genealógico e tudo mais. E a gente também tem algumas espécies que são mantidas para fins educacionais. Então, essas são as 3 principais preocupações. Então, só exemplo, né, a gente tem a perereca de Alcatrazes, então uma espécie brasileira ameaçada. O primeiro projeto Exito estabelecido no Brasil foi feito pelo Zoológico de São Paulo, e a gente mantém, e tem outros sendo desenvolvidos, acho que o Felipe conhece bem algum deles. Os nossos programas Exito, por exemplo, a gente está conectando com os programas de manejo populacional das associações internacionais, quando se tratam das espécies exóticas, e eventualmente se eles trabalham com as nacionais também, mas principalmente as exóticas, e as espécies que a gente usa com o propósito de educação para conservação. Em relação aos centros de conservação, eu trouxe o exemplo mais emblemático, que foi agora em 2023, a gente recebeu 27 ararinhas azuis, né, inaugurou o centro agora em 24, então a gente está com uma grande responsabilidade aí, 30% da população brasileira sob nossos cuidados. Já teve a ararinha azul no passado no zoológico, mas ela tinha ido embora e agora ela retornou, e a gente fez toda uma estrutura direcionada a ela. Nossa intenção é fazer isso para diversas outras espécies, assim como a gente já tem os laboratórios de anfíbios e o Centro de Conservação dos Micos-Leões. Em relação a acordos de cooperação, tá? A gente começou a firmar acordos de cooperação formais, justamente porque a gente acredita que eles precisam ir além de pessoas físicas, né? Então, são acordos de, no mínimo, 5 anos, que a gente tem estabelecido aí com diversos parceiros, para que a gente consiga atingir resultados mais eficientes e não coisas muito curtas. Então, por exemplo, eu acabei esquecendo de dizer que esse processo de concessão, né, a concessão, ela tem uma duração aí de 30 anos. Então, a gente precisa cuidar da saúde da nossa instituição para que a gente
devolva, se for o caso, para o Estado daqui 30 anos com as coisas muito bem estruturadas, muito melhor estruturadas do que estão. Bom, então, em relação àquela apresentação dos papéis que o manejo exito pode contribuir, a gente tem alguns que o Zoológico de São Paulo atua, vou contar um pouquinho enquanto eu explico o que são. População de segurança, o que é? A gente tem uma população, literalmente, né, sob cuidados humanos, que possam agir como uma garantia. Então, caso aconteça alguma coisa em vida livre, a gente precise recorrer a esses animais, a gente tem uma população saudável, principalmente demográfica e geneticamente, e aí que está o nosso grande desafio, para atuar, eventualmente, quando necessário, com questões de translocação, devolução dessas espécies para a natureza. Tem duração variável, e essas 6 espécies são exemplos das 27 que a gente tem hoje no zoo, conectadas aí a programas a populações de segurança estruturadas. A questão de um papel, que é o papel de ARCA, é a manutenção de uma população ex situ de longo prazo, normalmente em casos de surtos, ou você tem uma doença grave, como já aconteceu com diversas espécies, e a gente faz a captura desses indivíduos, como aconteceu com a ararinha azul, não foi exatamente nessa ordem, mas hoje a gente tem populações extintas na natureza, somente existem ainda sob os nossos cuidados, né, dos zoológicos como um todo. Então, a ARCA vem muito desse conceito. Quando acaba, a gente só tem ex situ. É a situação que a gente não quer chegar, mas a gente já tem algumas nesse momento. Outro papel seria a manipulação demográfica, por exemplo, quando a gente tem passeriformes que são traficados muito mais os machos do que as fêmeas, eventualmente a gente precisa usar a ferramenta dos zoológicos, né, para reproduzir e fazer um repovoamento, um revigoramento de fêmeas, então, para corrigir algum tipo de desvio de razão sexual ou etária, como é o caso das tartarugas marinhas, tão bem conhecida, né? Então, quando a gente precisa intervir de alguma maneira mais demográfica. A questão do resgate temporário também é uma forma de agir, a gente não tem, acho que nenhum exemplo aqui no Brasil, não que eu conheça, mas é o caso desse ratinho, que eles sabiam que ia passar um furacão, então foi feita a captura de todos os indivíduos, temporário, passou o furacão e eles fizeram a devolução, então é bem específico. Em relação à restauração populacional, a gente trouxe como exemplo o caso da arara azul de Lear, claro, né, que a gente faz a reprodução, a gente já mandou alguns filhotes para que a Érica promovesse lá a soltura dos animais, então essa atuação, tanto na reintrodução como reforço populacional. A gente tem também a substituição ecológica, que é também bastante delicada, né, mas como eu falei, todas essas decisões idealmente passam por um processo estruturado. A gente não tem nenhum exemplo, mas só para trazer aqui é o caso das tartarugas gigantes, que foram translocadas para substituir outra espécie que havia sido extinta. E a gente tem também papéis não menos importantes, eles chamam de papéis secundários, mas não que eles sejam menos importantes, que é o caso de pesquisa e treinamento. Então, o caso famoso do fungo da Chytridium né, se eu não me engano esse é o nome, que dizimou populações inteiras de anfíbios. Então, a partir do momento que isso se identifica, é feito o resgate, se descobre, né, se desenvolve pesquisas para buscar descobrir a causa e epidemiologia da doença, para ter tanto o manejo ex situ, atuar ali com a população de segurança, mas poder, se for o caso, intervir, ou devolvendo, ou eventualmente entendendo de que maneira a gente pode evitar que isso se alastre. E aí a gente teve uma experiência muito positiva agora, com a Telopus, é um gênero de anfíbios amazônicos que a gente está trabalhando, a gente teve alguns indivíduos que chegaram, foi identificado o vírus, mas foi possível tratar. Então, assim, é muito importante a gente ter a condição artificial para que nos permita aprender e atuar de maneira eficiente, coisa que a gente eventualmente não conseguiria fazer em vida livre. Então, essa é mais uma maneira que a gente atua. E, claro, a educação para conservação, então a gente acredita muito que nossa intenção é que todos os nossos visitantes saiam do zoológico diferente do que eles entraram, então que eles possam ter
realmente um encantamento e consigam entender e consigam conhecer nesse ambiente de educação não formal. Então, além da gente ter mediadores que conversam com o nosso público espontâneo, a gente tem algumas atividades educativas direcionadas, assim como visitas técnicas para a graduação, onde a gente consegue mostrar um pouco os bastidores, conversar um pouco mais sobre o nosso trabalho lá dentro. Então, bastante coisa que a gente realmente acredita que ninguém cuida do que não conhece. E aí os papéis de suporte seguem, alguns que a gente já falou, mas só trazendo exemplo de que a gente trabalha atuando em cada um deles com diferentes espécies. E um pouquinho da nossa membresia, o Zoo de São Paulo é membro, então, da Associação Brasileira de Zoos e Aquários, da Mundial, da Latino-Americana. A gente faz parte da Associação de Educadores também, e o botânico da Botanic Gardens Conservation International, que é o equivalente da UASA para botânicos, a Rede Brasileira de Jardins Botânicos e o Species 360, que é uma plataforma de gerenciamento de dados muito grande, tem uma quantidade de informação enorme. Então, assim, todos os dados de tudo que acontece dentro das nossas duas populações, tanto de flora como de fauna, a gente tem todo esse dado depositado dentro dos dois sistemas que tem, gerenciado pelo Species 360, e isso também é uma fonte de dados para pesquisa muito grande. Então, a gente tem bastante orgulho de fazer parte, e também a gente tem muito proveito, porque a gente consegue olhar e ver qual que é, sei lá, a longevidade de uma determinada espécie. O animal está começando a apresentar doença não, senilidade, tem algo errado que nós estamos fazendo ou está dentro do perfil? Então, também ele serve como um balizador para nós de grande aprendizado também. Acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Não me alonguei, que bom. Então, se tiverem alguma dúvida, estou por aqui. Então, por isso, Felipe, se quiserem fazer. Ah, legal. Tá bom. Oi, você não falou seu nome, mas meu conselho é faça estágio. Faça o máximo de estágio que você puder, converse com as pessoas, tente, porque a realidade, a rotina de um zoológico é muito diferente, né, de todos os outros. Por isso que eu fiz questão de contar para vocês que eu comecei no zoo. Acho que isso dá uma visão muito diferente para a gente, e eu acho que a minha recomendação é essa: é começar trabalhando, conhecendo o tamanho do cuidado que a gente tem com cada indivíduo que está lá dentro. E aí eu não falo só do zoo de São Paulo, acho que eu posso falar da categoria como um todo. Claro, a gente não te escuta, pelo menos eu não te escuto. Vocês estão tímidos ou é a tecnologia só? Ah, mais um áudio chegando.
Bom, vamos lá, Otávio, né? Obrigada, Felipe, por responder, que é só timidez. Gente, não fiquem tímidos. Imagina eu que estou só olhando para um computador, conversando quase com a parede aqui. Mas estou feliz que vocês estão fazendo pergunta. Então, Otávio, de que forma você pode ajudar? Sim, no meio acadêmico também tem um milhão de formas de ajudar para a preservação. Uma das coisas que eu orientaria, e os professores são melhores que eu para dizer isso, mas assim, dar uma olhada nesses planos de ação nacionais, não são arquivos muito amigáveis, são planilhas em Excel, mas ali está indicado um pouco quais são as pesquisas importantes, quais são os gargalos de conhecimento que a gente tem para a conservação das espécies, para a conservação de hábitats. Então, de repente, eu quero fazer uma pesquisa e eu não sei com o quê. Vocês não estão me ouvindo? Estou falando sozinha? Ah, tá. É porque chegou a mensagem da Clara aqui. Tá bom. Sim, então eu estava dizendo, eu acho que direcionar dentro do possível, né, do interesse para algumas coisas que estão indicadas ali, por exemplo, uma das coisas que a gente tem grande problema, e aí eu estou indo bem no quase básico, que é quando a gente vai fazer avaliação para o estado de conservação de uma espécie, né, para ela entrar ou não numa lista vermelha, eu preciso saber como é que está essa população, e a gente tem pouquíssimos dados populacionais das espécies, né, e claro, Otávio, eu acho que ser ativista no sentido, né, da gente trabalhar em favor da biodiversidade também é um pouco conhecer. Hoje a gente tem pessoas advogando em favor e contra aquilo que elas não conhecem. Então, essa própria situação dos anti-zoos, ela tem muito essa característica. As pessoas não conhecem, as pessoas não conversam, elas não têm ideia do que é feito dentro dessas instituições, e aí, de novo, nós não estamos falando de todas, infelizmente tem zoológicos ruins, como tem hospitais ruins, a gente sabe disso, mas elas não conhecem e elas advogam sem conhecer. Então, eu acho que o ativismo está aí, a gente precisa conhecer muito antes de falar sobre as coisas. Então, eu acho importante a gente, conhecendo as diversas iniciativas que existem, falar sobre elas, né? Então, não é só no nosso trabalho, mas é no nosso dia a dia, é no churrasco, é no bar, a hora que alguém fala uma besteira sem base, ter condição de defender e falar, opa, não é bem assim. Há quem faça trabalho sério, eu conheço, ou não, né? Convido a conhecer, quem não conhece, então, eu acho que a gente tem uma série de formas de atuar e a pesquisa científica é a base para tudo que a gente faz. A gente, como eu falei, a gente busca sempre ter evidência científica para aquilo que a gente está fazendo. Vamos lá, teve uma outra pergunta sobre visita técnica. Visitas técnicas são agendadas. Eu vou pegar o e-mail direitinho para quem tem que ser enviado, mas de qualquer forma podem escrever para o meu e eu passo aqui para os professores passarem para vocês, e deixa eu ouvir o outro áudio. E se eu tiver, eu vou ouvir o áudio aqui, Clara, aí eu já te peço para falar, tá bom? Tá. Como é a área de reprodução? Tá, vou ver se eu consigo te responder se é isso que você queria. A gente tem, em geral, tá? Sempre que possível, a gente prioriza que a reprodução ela ocorra naturalmente. O que eu quero dizer com isso? Que os filhotes, que os ovos, sejam cuidados pelos próprios pais, né? Então, a gente toma todo o cuidado possível, né, para que isso aconteça. Então, oferecer aos animais as condições para tal. Então, um animal que precisa de nidificação, é um animal que precisa de alguma questão de temperatura para propiciar, a reprodução dele. A gente tem, então, por isso que eu falo da evidência científica, a gente precisa muito desse conhecimento da biologia básica, da biologia em campo, para que a gente possa aplicar na nossa realidade. Isso é muito forte, por exemplo, para anfíbios, né? Então, a gente está sempre trabalhando com espécies análogas, que a gente fala, né, as mais próximas filogeneticamente daquelas que estão ameaçadas, para aprender como cuida, para aprender como alimenta, para aprender como reproduz, para depois aplicar na espécie de fato ameaçada, porque afinal de contas tem menos indivíduos, a população pequena, eu não vou aprender com um animal que qualquer indivíduo conta muito,
não que os demais não contem, mas tem um impacto populacional muito grande. E o que mais que a gente faz em relação à criação artificial, se a sua pergunta foi essa, a gente tem artificial, que eu digo é sem ser pelos cuidados dos pais. Bom, para aves a gente faz a incubação artificial dos ovos e alimentação artificial, né? Sempre buscando manter o máximo de distanciamento possível, para que ele possa se reconhecer como um animal e não como um humano, embora às vezes seja um grande desafio. E o que mais que eu posso te falar? Não sei, se você tiver alguma outra questão, não sei se era essa a sua pergunta. E acho que tem alguma que eu não respondi. Ou era a sua vez, Clara? Pode falar ou escrever o que for melhor para você. Não estou te escutando, não. Deve ser seu microfone, Clara. Se puder escrever. E se ficou alguma pergunta sem eu responder, me avisem, por favor. Obrigada pela foto, Leonor. É bom ver vocês. Legal, Clara. Claro que eu me sinto à vontade. Sim, eu trabalhei. Bom, eu trabalhei faz muito tempo no Zoo antes dessa última vez na concessão. Então, essa comparação, nossa, da outra vez não vale a pena, mas sim, eu fui antes da concessão, inclusive eu participei do processo de inventário exatamente logo antes da concessão, que a gente fala da virada de chave, né, quando passou a gestão atual. Então, assim, as melhoras são muito grandes, tá? É importante dizer para vocês que a gente pode falar com tranquilidade que mais de 90% da equipe, principalmente a equipe técnica, né, quem lidava diretamente com os animais, foi mantida. E o que acontece? Quando o governo do estado ele decidiu fazer a concessão, foi uma decisão muito pautada justamente nas dificuldades de investimento que eles tinham na melhoria das condições físicas. Então, acho que só por essa fala já fica evidente o quanto que melhorou. E o Zoo está passando por muitas transformações, Clara. O zoológico de junho agora era um, o zoológico de julho outro, agosto já está diferente, a gente está com mudanças muito rápidas. Não sei quando foi a última vez que vocês estiveram lá, mas vale a pena voltar. Sim, a gente está focando super no bem-estar, não que eles não focassem antes, mas a gente tem conseguido fazer grandes melhoras. Sim, as condições melhoraram bastante, porque o entendimento do governo foi justamente esse, né, que eles tinham outras prioridades de investimento, mas que não era justo deixar que os animais ficassem em segundo plano. Então, a ideia, a proposta da concessão do governo do estado veio muito nesse sentido mesmo, de permitir, de possibilitar melhorar as condições para esses animais. Então, na verdade, em relação à pergunta foi
sobre as taxas de visitação, né? Se elas reduziram muito por conta de ser pago. Na verdade, sempre foi pago, né? E logo no começo eles ainda mantiveram a mesma taxa, demorou um pouquinho para aumentar. É muito importante dizer que esse aumento ele foi dentro do que já estava previsto, então mesmo que não tivesse havido concessão, eles teriam feito o aumento, apesar do movimento anti-concessão dizer o inverso. E a visitação do zoológico ela estava muito fraca já, por conta de tudo isso que eu não sei se vocês estiveram lá, mas não estava um zoológico muito atraente realmente. Então foi um pouco isso também que gerou bastante crítica. E aí, com as mudanças agora, a gente está conseguindo recuperar a nossa visitação. Então, o zoológico hoje está com aproximadamente 1 milhão de visitantes por ano, mas ele tem potencial para ir além disso. E agora, em julho, a gente teve um movimento bem legal, foi bem positivo. Deixa eu ver a Clara. Ah, legal, Clara. Sim, o momento da transição foi um momento bastante difícil, né? Como toda mudança, foi um pouco complicado para todo mundo, sem saber o que ia acontecer, estava todo mundo muito preocupado, mas eu acho que foi positivo. A pergunta se tinha um dia grátis, quarta-feira. Nossa, eu não sei dizer se tinha. O que a gente tem é gratuidade para a escola pública. Escolas públicas é uma quantidade. Ano passado a gente teve 90 mil estudantes que visitaram o zoo sem pagar. Então, só para vocês saberem que tem essa questão, a gente tem feito muita promoção, agora mês de agosto, acabando, pai com o filho não pagava, então tem tido bastante promoção também. E a gente tem feito, inclusive o Centro de Conservação da Ararinha, por exemplo, ele está fora da área de visitação, mas a gente tem feito de vez em quando algumas visitas guiadas, aí a gente lança uma enquete, e aí leva um grupo de pessoas para visitar. Então a gente tem tentado também ter atrações diferenciadas, assim, de bastidores. Travou para todo mundo? Vocês me perderam? É isso? Ixi. Bom, Marina, obrigado aí pela sua participação. Perfeito, Felipe. Eu vi seu áudio aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a próxima vez a gente possa estar cara a cara, né? Que é muito diferente, mas estou por aqui. Qualquer coisa que quiserem, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada, Clara. Obrigada, professores.